Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos. Fazendo hoje a gravação do nosso último estudo online, antes de retornarmos às reuniões presenciais, querendo lembrar aos irmãos que, mesmo não estando no canteirinho, nas primeiras reuniões nós faremos as gravações e postaremos o link depois no grupo para que os irmãos que não puderem comparecer possam acompanhar. Hoje o nosso estudo é como vencer os vícios e as más paixões. Lembrando da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, ele disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É importante lembrarmos, irmãos, que nascemos com livre-arbítrio, com a liberdade de fazer ou não fazer tudo aquilo que nos convier, de realizar ou não realizar tudo aquilo que nos aprouver. Entretanto, existe uma faixa limite dentro daquilo que queremos e dentro daquilo que podemos fazer. De que maneira? Vamos ver o princípio das paixões. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, questão 907, a pergunta é: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então, se o princípio das paixões é natural, significa que é algo inato do ser humano. É algo com o qual nós já nascemos, com essa força interior, com a predestinação de sentirmos paixão. Mas essa paixão é má em si mesma? E qual é a resposta, então, que os Espíritos nos dão? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É no seu abuso que está a causa do mal. Então, ter a vontade, ter o anseio, ter a necessidade de realizar coisas, como eu disse, é inerente do ser humano. Nós já nascemos com isso. O ruim, o prejudicial, o mal está no abuso que fazemos dessas vontades. Tudo feito de forma racional, coerente e comedida é permitida. Não é pecado, não é ruim e nem é algo que vá atrapalhar a nossa evolução espiritual, o nosso crescimento interior. O mal está em abusarmos do direito que temos e da força dessa paixão ou dessas vontades que temos. Então, existe um limite para essas paixões? Na questão 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta vem com um exemplo. As paixões são semelhantes a um cavalo, que é útil quando é dominado e perigoso quando domina. Reconhecei que uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixais de governá-la e resultar qualquer prejuízo para vós ou para os outros. É uma excelente comparação que os espíritos fazem. Todos nós sabemos que o cavalo é um animal lindo, forte, e que quando esse animal é dominado, é domado pelo ser humano, né? Ou seja, quando o homem controla o cavalo e faz dele bom uso, ele é útil em uma série de oportunidades para o trabalho do homem, para o lazer. Mas uma vez que o homem não consiga dominar, não consiga domar o cavalo, ele pode se tornar uma fera violenta e perigosa, que pode até matar, mesmo inconscientemente, obviamente, porque o cavalo não é um animal mau, por natureza.
Mas ele pode, justamente por causa da sua força física, matar um ser humano até, se o ser humano não tiver controle dele. Então, o limite das nossas paixões está exatamente da mesma maneira. Se usarmos essa força interior que nós temos para o bem, para o nosso próprio bem, para o bem do nosso semelhante, vamos conseguir dominá-los, controlá-los e fazer bom uso delas. Uma vez que deixemos essa nossa força interior voluntariosa, livre, para fazer o que quiser, perdemos o controle. E quando perdemos o controle, estaremos agindo de uma forma prejudicial a nós mesmos, à nossa evolução e ao nosso semelhante. Kardec coloca uma nota e ele diz: toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Nós já vimos várias vezes que nós fomos criados ignorantes e estamos num caminho de evolução para aprendermos inúmeras coisas. Uma dessas coisas é aprendermos a deixar a nossa natureza humana, primitiva, e evoluirmos gradualmente até nos elevarmos e nos aproximarmos cada dia mais de Deus. Sendo que a paixão que aproxima a pessoa desta natureza primitiva, ou que deixa a pessoa mais presa à sua natureza instintiva e primitiva, ela consequentemente afasta essa pessoa de sua natureza espiritual e consequentemente também a afasta do seu caminho de evolução. Porque enquanto o homem está preso, arraigado às coisas da matéria, às coisas primitivas, ele não consegue se aproximar daquilo que é divino. Ele não consegue se aproximar e se elevar espiritualmente. Então, essa é a questão. E como vencer essas más inclinações, essas más tendências? Na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta: sim. E algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. Então, irmãos, nós vemos que vencer essas más inclinações, vencer essas más tendências ou essas paixões que regem a muitas pessoas, né? Não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa impossível. É uma coisa, sim, possível e, segundo os espíritos, com pouco esforço. Pouco esforço. O que nos falta, então, para vencermos essas paixões? Como eles disseram, é a vontade. A vontade é o que falta. Então, é a partir da vontade que conseguimos modificar nosso padrão vibratório. É a partir da vontade que conseguimos modificar os nossos pensamentos. E é a partir da vontade que conseguiremos vencer os nossos vícios e as nossas paixões. Mas como disseram os espíritos, como são poucos dentre vós os que se esforçam. Porque nos acostumamos, nos acomodamos e preferimos manter a situação. Para que evoluir? Quando estamos muito presos à questão primitiva da matéria, pensamos só no aqui e no agora. Esquecemos que além dessa vida material, existe a vida espiritual.
E se a nossa vida material é limitada a anos, poucos anos, né? 80 anos para quem tem sorte de chegar a tanto, 90, é importante lembrarmos que a vida espiritual é eterna. E que se talvez tenhamos mais 10, 20 ou 30 anos na matéria, teremos a eternidade para seguir. Então, vale a pena um esforço momentâneo, usarmos da força da vontade que também temos para nos livrarmos daquilo que nos prejudica, para nos livrarmos daquilo que nos faz mal, para nos livrarmos daquilo que impede nosso crescimento e a nossa evolução. Porque esse benefício será visto não só agora, como também no futuro, ainda nesta vida material e na sequência da nossa vida espiritual. E aí, a educação da vontade é possível fazer? Então, vemos dois exemplos aqui de ensinamentos, né, que servem para a base da educação da nossa vontade. Uma está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e diz: o uso persistente, tenaz, da faculdade soberana da vontade permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. E no livro Decisão e Vontade de Emmanuel, por Chico Xavier, ele diz: tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Então sabemos, nós já vimos naquele estudo que eu apresentei lá em março, né, que criamos hábitos mentais. Muitos desses hábitos são viciosos. E aí imaginamos que não podemos mais vencer esse vício. Eles foram criados a partir da nossa vontade. Mas com o passar do tempo, começamos a imaginar que não temos a força para desistir deles, ou para destruí-los, ou para nos desfazer deles. E não é verdade. Porque conseguimos nos desfazer daquilo que não nos interessa. O ser humano tem uma força de vontade incrível. E quando a gente realmente quer uma coisa, quando a gente realmente deseja uma coisa, a gente vai lá e consegue, a gente vai lá e faz, se for do nosso interesse fazer. Então, irmãos, seguindo aqui no nosso estudo, a assistência para superar suas paixões. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele orar a Deus e a seu protetor com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é missão deles. Então nós sabemos que nunca estamos sozinhos e muito menos desamparados. Só que quando damos vazão aos nossos vícios e às nossas paixões, a companhia que temos é daqueles irmãozinhos infelizes que precisam de nós, né, como sustento para os seus vícios ainda que carregam desde a matéria. Então, se orarmos e se pedirmos a Deus com força e aos espíritos protetores, ao nosso anjo da guarda, o seu auxílio, eles virão em nosso auxílio. Muitas vezes eles querem nos auxiliar, mas sem a nossa permissão eles não podem fazê-lo, né? E aí, não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? Há muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que o seu espírito se satisfaz nisso, por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual.
Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, aquela pessoa que quer realmente se elevar, que quer progredir, que quer evoluir espiritualmente, vai fazer uso da sua vontade, do seu real querer, para poder se livrar dos seus vícios e das suas paixões. E para terminar, eu vou ler uma mensagem de André Luiz, psicografada por Valdo Vieira, em que ele fala sobre o bom senso e sobre o não abuso das coisas. Ele diz: o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. Uso é moderação em tudo. Abuso é desequilíbrio. O uso exprime alegria. Do abuso nasce a dor. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Doença é abuso da saúde. Vício é abuso do hábito. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Todos os aspectos menos bons da existência constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. Que consigamos fazer uso desses empréstimos, que consigamos fazer da nossa vida uma vida mais cheia de virtudes e com menos vícios e menos paixões. Que assim seja.